Então, dando continuidade ao nosso estudo, as formas dos adjetivos. A declinação dos adjetivos é fácil. Pistós, pisté e piston. Pelas terminações, vocês já começam a pensar em que declinação cada um se encaixa, né? Pistós, segunda declinação masculino. Segue o exemplo da segunda declinação masculina, como ró, logos, que foi aquele substantivo que a gente estudou lá no início, primeiro estudamos a beça, né, inclusive. Pisté segue a segunda declinação dos substantivos femininos de primeira declinação, como ré, grafé. Lembra de grafé, escrita? Nós estudamos a primeira declinação. Na primeira declinação tem 2 grupos de terminação, né? De terminações. Tem o primeiro grupo de terminação em eta e o segundo grupo de terminação em alfa. Pisté segue o grupo em eta. E por último, piston, que segue a segunda declinação, nomes neutros, como exemplo de tó, biblion. Então, fica aí bem fácil de entender como os substantivos funcionam. Eles vão sofrer declinação da mesma maneira, vai existir substantivo no nominativo, no acusativo, no genitivo e no dativo. Vão existir substantivos no singular e no plural, e eles vão seguir a mesma declinação, o mesmo formato de declinação do que os substantivos. Então, os masculinos seguem a segunda declinação, os femininos a primeira declinação em eta e os neutros a segunda declinação em ômicron-ni. Os mesmos exemplos, isso já facilita bastante a nossa vida, né? As formas dos adjetivos, né? Seguindo dentro das formas dos adjetivos. Somente uma observação sobre os adjetivos femininos. Segue as mesmas leis fonéticas que a primeira declinação. Então, lembra que na primeira declinação existiam 2 grupos de terminação? O primeiro grupo de terminação em eta e o segundo grupo de terminação em alfa. Como que a gente diferenciava cada palavra? As em eta e as em alfa, né? Tinha lá a regra do rei. Qual era a regra do rei? Nomes femininos cuja a raiz termina em vogal ou em rô vai seguir em alfa, como oikia, metanoia, e tantos outros. Agora não me ocorre nenhum outro, mas oikia, metanoia são exemplos de palavras que a raiz terminam em vogal e aí por isso seguem em alfa. E as demais palavras femininas que terminam em consoante menos rô vão seguir em eta, como grafé. Por isso que pistel, por exemplo, segue em eta. Por quê? Porque a raiz vai até o tal. Então, termina em consoante, uma consoante que não é rô. Por isso, segue em eta. Então, lembre-se sempre dessa regra do rei, porque agora nos adjetivos ela vai funcionar do mesmo jeito. E ainda tinha aquela particularidade das palavras em sigma. Dá uma voltadinha lá na primeira declinação que vocês vão ver a particularidade de algumas palavras, um caso atípico, como glossa, né? Que apesar de terminar em consoante, que não é rô, seguia em alfa. É uma... Esqueci a palavra agora. Exceção. É uma exceção, tá bom? Adjetivos cujas raízes terminam em vogal ou em rô levam a terminação em alfa, como hagia. Hagia significa santo. E santa, na verdade, né? E aí segue em alfa justamente por quê? Porque a raiz termina ali, ó. Vocês podem observar em iota. Adjetivo cuja raiz termina numa consoante menos rô levam a terminação de eta, como pisté. Então, nós temos aí o exemplo. Reáguia, Hagia, Diatec, a Santa Aliança. Repsté, Dule, a serva fiel. Então, só para a gente relembrar. Exatamente como a primeira declinação. Isso facilita muito a nossa vida. Por isso que a gente fica tanto tempo estudando a primeira declinação. Por que a gente bate tanto na tecla da primeira declinação, das declinações, né? Perdão, da segunda, da primeira, e daqui a pouco, mais para frente, a gente vai aprender a terceira. Justamente porque muita coisa da língua se encaixa nesse ensino. Então, entendendo o sistema de declinação, a gente entende muito do grego.
Eu espero que quando a gente terminar, vocês deem continuidade, estudem ainda bastante a matéria e levem para a pregação de vocês, e aí vocês vão ver que entendendo o sistema de declinação, todo o resto fica bem mais fácil, tá? Ainda nas formas dos adjetivos, existem adjetivo de duas formas, como hagios. Observem que aparece assim, hagios não, aionios. Essa palavra significa eterno. Aionios, e aí do lado tem vírgula, tracinho, on. Vou explicar para vocês o que significa isso, porque no dicionário vocês vão ver exatamente assim, tá? Nesse caso, a forma masculina serve tanto para masculina como para feminina. Então, ele é comum de duas formas, né? Biforme. Exemplo, apistós pode ser o infiel ou a infiel. Apiston, porém, somente pode significar o neutro, a coisa infiel, o objeto infiel. Isso acontece especialmente com adjetivos compostos, como apistos. O que significa apistos? Tem um prefixo de negação a e o pistos fiel. Então, seria o não fiel, ou seja, o infiel. Então, quando aparecem alguns adjetivos compostos, em alguns casos, existe uma forma comum dos dois gêneros, masculino e feminino, e uma forma específica para neutro. Então, vão existir os adjetivos triformes e os biformes, né? Os que aparecem de duas formas, que é esse caso, uma forma masculina, que serve tanto para o masculino como para o feminino, e uma forma específica neutra, tá? A concordância não traz problemas, pois adjetivos sempre concordam com os seus substantivos em gênero, número e caso, como fez o artigo. Então, se o adjetivo é comum dos dois gêneros, ele vai concordar tanto com o masculino como o feminino. Nós temos aí o exemplo do infiel, né? Pode ser, ele vai caminhar tanto com palavras femininas como com palavras masculinas. O gênero também, o número também vai acompanhar e o caso também vai sempre acompanhar. Então, essa regra de concordância que a gente aprendeu na última aula do grego 3, que foi a aula de artigos, vai bater para essa aula aqui também, mesma coisa, tá certo? E aí nós temos o exemplo, Hopistos adelphos, o irmão fiel, Hepste adelphe, a irmã fiel, ok? E se fosse o infiel, no caso seria Ho apistos adelphos, o irmão infiel. E se fosse com a palavra feminina seria Re apistos adelphe, a irmã infiel. Por quê? Apistos é comum dos dois gêneros, então concordaria tanto com adelphos como com adelphe. Deu para entender mais ou menos isso? Tá o exemplo aqui embaixo também, tá certo?